Graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, onde nós estamos lendo a Bíblia. Estamos lendo de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, abençoa, Senhor, essa leitura para que nós possamos receber mais de Ti, para que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito e entender mais a Tua palavra e a Tua vontade através dessas letras. Fica conosco nesse momento, isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, vamos já para o texto de hoje que se encontra em Deuteronômio 32, do 28 ao 52. Então a gente estava lendo que Moisés deixou para o povo, um pouco antes de morrer, uma canção que eles deveriam cantar e deveriam guardar em seus corações sempre. Então aqui é a continuação da canção que nós começamos a ver ontem, que diz o seguinte: Israel, porém, é uma nação sem juízo. Seu povo é tolo, sem entendimento. Se fossem sábios e compreendessem essas coisas, se soubessem o fim que os espera, como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles, e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem, a não ser que sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado? Mas a rocha de nossos inimigos não é como nossa rocha, como até eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno, e seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobras, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz: acaso não se lê essas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, no devido tempo seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará, e seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará seu povo e mudará seus planos para seus servos, quando vir que a força deles se esgotou e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Então ele perguntará: onde estão seus deuses, as rochas em que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura de seus sacrifícios e beberam o vinho de suas ofertas? Que esses deuses se levantem e o socorram, que eles lhe deem abrigo. Vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode esperar de minha mão poderosa. Ninguém pode escapar de minha mão poderosa. Agora levanto minha mão para o céu e declaro, tão certo quanto eu vivo: quando eu afiar minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei de meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas se embebedarem de sangue, e minha espada devorará carne, o sangue dos massacrados e dos prisioneiros, e as cabeças dos líderes inimigos. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com seu povo, as nações, e todos os anjos se fortaleçam nele, pois ele retribuirá o sangue de seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra de seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras para o povo de Israel, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam-nas como ordem a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem elas, terão vida longa na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, as montanhas a leste do rio, e suba o Monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali no monte e será reunido a seus antepassados, como Arão morreu no Monte Hor e foi reunido a seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá e em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram minha santidade para os israelitas. Por isso você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel.
E com esse final, eu só queria lembrá-los de que Moisés foi uma pessoa que não recebeu as promessas, não recebeu não todas as promessas, mas teve promessas que o Senhor fez para Moisés que ele não recebeu. Moisés iria entrar na terra do Egito, Moisés iria entrar na terra prometida, mas por conta do seu coração, ele acabou não entrando. Por conta do seu coração, por conta da sua rebeldia, ele recebeu o castigo de não entrar na terra prometida. Isso significa que Deus é mau? Isso significa que Deus não é fiel? Não, pelo contrário, o Senhor abençoou muito Moisés, mesmo ele tendo pecado, Deus ainda foi misericordioso e perdoou Moisés, fez com que Moisés fosse aquele que falava face a face com Deus. Moisés, ele não entrou na terra prometida, mas Deus deu o prazer dele ver aquela terra que ele prometeu e ver que Deus cumpriria os seus planos, aquilo que ele prometeu, aquilo que desde a sarça ardente, quando Moisés foi chamada, ele prometeu. Então, Deus continua sendo fiel, mas ao mesmo tempo Deus continua sendo justo. E, e por conta da sua justiça, pode ser que aquelas promessas que foram feitas para nós não sejam alcançadas. Isso não tira de Deus o melhor para as nossas vidas, ele continua fazendo o melhor para as nossas vidas. Que outro homem recebeu tamanho privilégio de estar perto de Deus como Moisés recebeu? Então a gente tem que ter isso sempre em mente. Às vezes as pessoas falam que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Isso depende muito do nosso coração também. Nós estamos com o coração entregues a Deus, nós estamos com a nossa vida reta diante de Deus, para que Deus possa cumprir em nossas vidas as promessas que Ele tem, aquilo que Ele tem do melhor para as nossas vidas? Se sim, com certeza eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nossa mente pode imaginar. Eu tenho uma analogia que eu gosto de falar, que nós somos como uma criança pequena que, quando o pai pergunta o que quer de presente, a criança vira e fala: eu queria uma caixa de massinha. Enquanto os pais estão pensando na universidade que aquela criança vai frequentar, na escola que aquela criança vai frequentar, desejando que ela tenha um emprego que seja digno, que traga o sustento para ela, desejando que essa criança tenha um marido ou uma esposa que venha ser bom, que venha lhe fazer companhia, que venha fornecer uma família saudável para essa criança, a criança está pensando na massinha. E dessa mesma forma somos nós. Nós somos a criança pedindo uma massinha para Deus, sendo que Deus já tem na sua mente aquilo que é melhor para as nossas vidas, aquilo que a gente nem imagina. Então, deixemos o nosso coração, a nossa mente repousado no Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. E não sejamos arrogantes a ponto de achar que Deus nos deve cumprir as suas promessas. Deus cumpre porque Ele é fiel, mas ao mesmo tempo Ele é justo e Ele olha o nosso coração. Lucas 12, do 35 ao 59. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade: ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Aqui até junta bem com o que a gente acabou de falar. Deus recompensará os servos que estiverem prontos, aqueles que estão com o coração em Deus, que estão buscando a face do Senhor. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos?
O Senhor respondeu: O servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade: ele colocará todos os seus bens sob cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: Meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e a se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: Quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem: Vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem: Hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente? Por que não decidem por si mesmo o que é certo? Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial que o lançará na prisão. Eu lhe digo, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Salmo 78, dos 56 até o 64. Ainda assim, continuaram a pôr à prova o Deus Altíssimo e a se rebelar contra ele. Não obedeceram a seus preceitos. Voltaram atrás e foram infiéis, como seus antepassados. Mostraram-se indignos de confiança, como um arco defeituoso. Provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Com seus ídolos, despertaram neles ciúmes. Quando Deus os ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Deixou que a arca de seu poder fosse capturada, entregou a glória nas mãos dos inimigos. Permitiu que seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com eles, sua propriedade. Os jovens foram consumidos pelo fogo, e as moças não puderam entoar canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as viúvas não puderam lamentar as mortes. E por fim, Provérbios 12, 24. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. Ontem mesmo nós falamos sobre a questão de ser preguiçoso, aquele que trabalha com dedicação. Aquele que trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. E com isso, nós terminamos a leitura de hoje, um pouco mais curta do que o costume, mas ainda assim, palavras do Senhor. Aproveite esse tempo para refletir, revisar a palavra do Senhor, que ela possa trazer transformação e vida para você. Senhor, obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor nos abençoa, porque o Senhor nos adverte, porque o Senhor nos corrige. Continua conosco, Senhor, mais esse dia, abençoando nossos trabalhos, nossos estudos, nossos afazeres, abençoando para que nós sejamos guiados por Ti, para que a Tua mão poderosa venha nos guardar e nos dar sucesso. Abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, para que o Senhor traga regeneração e recuperação para a vida deles. Abençoa aqueles que estão desempregados, para que o Senhor traga sustento, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor traga sabedoria. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos
pregar o teu evangelho, as boas novas, nos dê ousadia, nos dê coragem e nos dê sabedoria e entendimento da sua palavra, para que nós possamos pregar apenas a tua verdade, apenas aquilo que o Senhor tem para o seu povo. Senhor, abençoa esse dia para que nós possamos continuar na tua presença. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que tudo que você fizer prospere e não se esqueça de que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.